Bom dia, bom dia. Vamos se colocar de pé. Vamos iniciar esse culto de celebração ao Senhor Jesus. Você está pronto para adorar a Jesus? Amém? Vamos conosco então assim, ó. Aí sim. Vamos celebrar a Ele. Te louvamos, Jesus. Declara assim, ó, todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está, declara assim, ó. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Quantos declaram que Deus está aqui essa manhã? Quantos creem nisso? No meio dos louvores do seu povo. Com as palmas lá em cima, vamos, vai! Deus está neste lugar, veio habitar. Declare no meio. Faz assim com o seu dedo, ó. Declare que Deus está aqui, no meio dos louvores do seu povo. Vamos, declare, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Vamos juntos em baixada, declare, nós vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado. Presente aqui essa manhã, Jesus. Por isso, no início deste culto, nós queremos adorar o Teu nome. Queremos declarar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Deus. Oh, declara assim, ó. Altos louvores cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar a Ti, dançar. Declare altos louvores. Altos louvores. Dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar a Ti, dançar a Ti. Te louvamos. Vamos com as palmas lá em cima, embaixada. Vamos juntos, vai. 1, 2, 3, vai. Declare que nós vamos adorá-lo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus está entronizado no meio, Ele está aqui. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aplauda bem forte a Jesus. Faz mais barulho para Jesus aí. Vamos, banda, adora o nome dele. Sim, nós vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos gritar bem alto. Deus, declare que Ele está aqui. Vamos ajudar eu a invocar, vamos juntos, declare assim, ó. Nós vamos adorar e vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cante bem alto que Deus aqui está, entronizado no meio. Mais uma vez, cante conosco, nós vamos adorar. Sim, nós vamos, Deus, celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do
te exaltamos. Te adoramos, ó Senhor. Os nossos corações estão abertos diante de Ti nessa manhã, Jesus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Como é bom estarmos reunidos na presença dEle. Ele está aqui neste lugar e nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor. queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Declare isso mais uma vez, de que nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Toma o teu lugar de honra aqui neste lugar. Diga, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Sim, Senhor, nós reconhecemos a Ti nessa manhã. E ao som da Sua voz, Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos a Ti e quem Tu és em nossas vidas. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela
lugar, Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, nessa manhã. Nós te adoramos. Lugar de honra, Deus. Tome o teu lugar de honra em nós, Jesus. Tome o teu lugar de honra em nós, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele nos ama. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não, ele não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele me perdoou, ele nos perdoou. A graça dele me alcançou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia
mesmo. Quem nunca pecou, Ele me perdoou. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos dar uma salva de palmas ao Senhor, a esse Jesus que nos convida nessa manhã a sentar à mesa nessa santa ceia de domingo. Mesmo você vindo talvez à casa do Senhor nessa manhã com um coração um pouco quebrado, ou um pouco desfalecido, desanimado, mas mesmo assim o convite ele é feito a todos nós, porque o nosso Jesus, esse que não faz acepção de pessoas, esse que não atira a pedra contra o seu pecado, ele nos convida nessa manhã a sentar à mesa, a partir do pão e a gente ser alimentado por ele. Meus irmãos, hoje quando eu acordei, eu pedi ao Senhor que essa manhã ele liberasse uma palavra para mim. Uma palavra, como diz a palavra de Deus, basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra, Senhor. E eu não sei você, mas eu estou com essa expectativa para que o Senhor nessa manhã, nessa ceia do Senhor, Ele libere uma palavra que transforma, uma palavra que me cura, uma palavra que vai lá na divisão da minha alma e do espírito. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. A gente não vem aqui para escutar algo para amaciar o nosso coração, mas é porque desse altar sai poder de Deus. E eu creio, meus irmãos, eu creio e eu preciso que hoje uma palavra, sabe, no momento que nós escutarmos o pastor hoje trazendo a palavra de Deus, de repente pode acontecer em nós. Por isso que os nossos ouvidos possam estar completamente atentos ao trono da graça. Porque hoje nós podemos sair daqui, voltando para casa, para o teu trabalho, para a tua realidade, com essa palavra que vai mudar destino, estações na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós não percamos nenhum momento dessa ceia para distrair ou para pensar na nossa agenda de amanhã, mas que nós possamos estar completamente imersos nessa uma hora que nós vamos estar aqui. Por isso que mais uma vez vamos dar a Ele a honra, a glória e uma salva de palma, para que Ele tome a liberdade desse culto, porque aonde a presença do Senhor está, há liberdade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar nessa hora. Eu quero dar bem-vindo a todos vocês que estão nos visitando, seja pela primeira vez, ou você que a gente não se vê desde quarta, ou desde domingo passado, sejam todos bem-vindos. Se você é a primeira vez aqui, queremos que você não deixe de conectar com a gente ali no nosso Connect Area. É só para a gente estar mais pertinho de você e deixar você mais pertinho da gente e do Senhor, de tudo que a igreja proporciona a você a conhecer mais dele. Amém? Meus irmãos, aqui na Igreja Embaixada, nós estamos tendo o privilégio, a bênção, a alegria de dar início a um tempo novo como igreja, que é a nossa AIM University, que vai estar dando início essa semana agora. É motivo, sim, pode aplaudir ao Senhor, meus irmãos, porque a gente vê uma igreja imigrante, uma igreja brasileira, e honra, eu vou falar para vocês, eu vou aqui atiçar um pouquinho vocês, tá? Porque, meus irmãos, é um privilégio nós aqui termos essa oportunidade da nossa casa ser um lugar onde vai ter uma universidade, gente. Às vezes pessoas correm para outro estado, para outro país, para poder fazer isso. E nós estamos tendo dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, onde nós chamamos de família. E isso é só para dar-nos mais conhecimento de Deus. Isso é para a gente ter mais intimidade, mais autoridade na sua vida familiar, no seu ministério. Então, meus irmãos, ainda dá tempo. Só que dá tempo só até hoje, é isso? É isso? Hoje é o último dia. Então, terminando esse culto hoje,
não fica enrolando mais não espera mais 2 anos, o tempo é para agora. Então, nós estamos tendo a honra de ter isso dentro da nossa casa, da nossa igreja, e você vai ficar sentado e deixar dar lugar para outros? Você pode ser a primícia, para que depois, quem sabe, você também não pode colocar a mão no arado. Isso não vai te prejudicar, isso só vai agregar na sua vida. Então, deixe todas as excuses, todos os argumentos, vença ele e venha fazer parte. Só que é limitado, né? Então, hoje é o último dia, tá bom? Então, não deixe de procurar, e nós vamos se ver essa semana para a aula. A primeira aula vai acontecer essa semana, amém? O segundo recadinho que eu queria dar para vocês conhecem esse programa que nos Estados Unidos fazem isso há muitos e muitos anos? Eu não me lembro agora, o Samaritan Purse. Nas escolas, muitas escolas fazem esse programa, as igrejas, sempre agora no final do ano, eles fazem esse programa. Eu queria lembrar os anos, mas agora eu não me recordo. E aqui na igreja, na Embaixada Church, a pastora Adriane, junto com o Ministério de Mulheres, o Ministério Infantil também, a gente se abraça para poder também fazer parte disso, que é algo mundial. O mundo inteiro faz esse tipo de programa da Samaritan Purse. É um momento onde nós coletamos brinquedos, você prepara a sua caixa junto com seu filho, com a sua família, e assim nós vamos nos reunir na igreja no dia 17 de novembro, numa segunda-feira, às 6 horas da tarde, para a gente montar essas caixas. E essas caixas, elas são enviadas para o lugar, no destino onde elas têm que chegar, para as crianças e abençoar elas nesse final de ano. Então, no final dessa reunião, nós vamos estar ali atrás, distribuindo esse flyer aqui. Aqui está explicando tudo como que deve ser feito. Aqui atrás, tem um label que você pode pegar. Se você quer abençoar 5 crianças, 10 crianças, 2 crianças, você vai pegar o número de flyers que você quiser abençoar. E aí aqui, tem um menino ou menina. Então, quando você for comprar um material para encher essa caixa, tem que ser um material que caiba dentro dessa caixa aqui. Então, você vai preparar a caixa para menino ou a caixa para menina, tá? Então, você vai comprar essa semana, vai com o teu filho, não vai sozinho, não. Leva teu filho para participar de todo esse processo. Vai com ele no Dollar Tree, vai com ele no TJ Maxx, no Five Below. Compra as coisinhas para que tudo encaixe aqui dentro, a quantidade que você quiser. E aí, no dia 17, nós vamos estar preparando para enviar. A caixa nós vamos estar providenciando na segunda-feira lá na igreja, tá? Então, não preocupe em pegar a caixa agora. Agora é só o flyer. Aqui você vai poder ler, ver todas as informações para a gente, junto com as nossas crianças, preparar na segunda-feira. Amém? Também não deixa de participar disso daqui, não. Só para a gente ter um coração generoso e dar alívio para a gente poder receber alívio também. Amém? E agora eu queria chamar a pastora Gi. Vem cá, a pastora Gisele. Ela vai estar trazendo 2 ovelhinhas junto com ela ali. Esse final de semana, 3. Esse final de semana foi um final de semana de encontro com Deus das crianças. Foi poderoso. Eu estava lá e eu vi com os meus olhos o que o Senhor fez. Mas agora nós vamos escutar um pouquinho. E o encontro foi? Tremendo. Gente, a gente passou, não foram 2 dias, foram quase 24 horas. E foram 24 horas suficiente para Deus derramar um mover sobrenatural ali. E muitas crianças viveram uma experiência única com o Senhor. E aqui só tem 3, mas tiveram 27 crianças conosco. E elas foram se encontrar com o rei e saíram dali, sabendo quem elas são, foram curadas, foram libertas, foram salvas e entenderam o papel que é se posicionar nessa geração, se posicionar nesse mundo, e que elas não precisam ser iludidas pelas coisas desse mundo, mas elas saibam quem elas são, para que elas possam anunciar o nome de Jesus aonde quer que elas estejam. Vamos escutar aqui o Gabriel. O Gabriel, esse menino maravilhoso, né, Gabriel? Me conta um pouquinho o que Deus falou contigo lá. Antes do culto começar, eu não esperava muito, né? Eu não queria ir, só que meu pai mandou eu ir.
E quando eu cheguei lá, já era um sentimento diferente. Eu já estava sentindo mais a presença de Deus. Eu já sabia que Deus ia falar, tocar com todo mundo. E eu cheguei, aí chegou a parte onde a tia falou que a história dela, ela falou, se alguma coisa aconteceu com você, vem falar comigo. Aí eu falei para a tia Luana e ela me ajudou e ela fez uma oração para mim. Aí ela foi para falar com a gente e ela falou que se você quiser ter o dom de falar palavras, que Deus te dá aquele dom. Eu sentei na frente do palco e ajoelhei e comecei a orar para Deus. Aí eu senti um fogo, comecei a suar muito, mas muito mesmo. Aí Deus começou a falar comigo, eu comecei a falar a língua. Eu não sabia o que eu estava falando. Mas aí chegou um certo ponto que eu falei uma palavra. Eu pensei que era EZT, mas era Ezequiel. E Deus falou para mim que meu nome novo era Ezequiel. E eu estava com vontade de saber o que é Ezequiel. Eu fui e pesquisei. Eu descobri que Ezequiel é Deus da força. E Deus te dará a força. Amém. Amém. Uau. Vamos escutar agora o Romeu. Oi, então, no encontro com Deus, eu cheguei lá com expectativa que o Espírito Santo ia tocar em todos nós. Só que quando eu cheguei lá, todo mundo estava fooling around, fazendo isso, fazendo tal. Só que quando chegou na pregação da Suelen e depois da tia Luana, na da tia Luana me tocou tanto que quando era a hora da oração, eu estava junto com o Arthur e uns outros meninos. Quando eu desviei a atenção deles e pus a minha atenção em Deus, eu comecei a parecer que eu estou lá na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estava sentindo que eu estava suando mais que eu estou jogando futebol, literalmente. Aí eu comecei a chorar mais que qualquer outro momento na minha vida. Aí depois eu comecei a orar. De repente minha boca começa a falar. O que eu estou falando? Aí eu começo a falar em línguas, tentando descobrir o que eu estou falando. E aí isso me tocou bastante e vai me lembrar para o resto da minha vida. O Arthur. Eu cheguei no encontro com Deus, eu não estava esperando muita coisa, se bem que era minha segunda vez indo para o encontro com Deus, eu não esperava muito de encontro com Deus, mas no sábado, Deus, na pregação da tia Luana, Deus falou comigo de tal maneira que Ele falou bem assim comigo: você precisa perdoar alguém. Aí eu falei: Deus, mas eu não sei quem perdoar, quem que é? Ele falou: perdoa seu pai. Aí eu estava chorando lá no chão, falando que eu perdoo meu pai. Eu perdoei meu pai e foi uma bênção e eu amei muito. E minha expectativa aumentou muito mais. Glória a Deus. Então, foi isso que a gente viveu, não só na vida deles três, muitas outras crianças viveram essa experiência. E aí eu quero deixar com mais uma vez o convite de que você, papai e mamãe, que possam incentivar os seus filhos a estarem nesse ambiente, porque é lá que são ativados, é lá que eles são expostos à presença única do nosso Senhor, que pode transformar a vida. E eu conto com a vida de cada um de vocês, a incentivá-los nas suas casas, a buscar mais do Senhor. Porque o Senhor, Ele não quer que nenhuma dessas crianças se percam. Ele quer que elas sejam luz e sal nessa geração, que eles façam a diferença. Amém? Amém. Ai, meu Deus. Aleluia. Eu quero, em nome da Embaixada Church, agradecer a Gisele, a Suelen, que é líder junto com a Gisele, só que hoje ela está como líder lá no campus da 441.
elas têm liderado esse ministério com graça. Elas têm liderado esse ministério com as mãos e o coração. Porque às vezes nós fazemos com as mãos, mas o nosso coração não está naquele lugar. E como é importante nós usarmos as nossas mãos, mas nós também colocarmos o nosso coração com amor, com dedicação. E eu creio que tudo o que aconteceu ali não foi apenas fruto da dedicação da Gisele, pastora Gisele, e da Suelen, mas também de cada pessoa que estava ali na equipe. São tantos nomes. Eu não sei se elas estão aqui, porque elas estão aí no Ministério Infantil. Mas tem alguém que esteve nesse encontro ministrando ou ajudando de alguma forma? Fique de pé, por favor. Ali, Maísa, Jeane, Isabela, Luiz e Fabrício. Fica de pé, Fabrício, porque eu sei que você esteve lá também, passou a madrugada lá, né? Glória a Deus, a Jeane, a Duda, Maísa, Isabela e outras que estão ali. Sua filha Luísa, pastora Luana esteve lá. Gente, foi lindo, foi impactante. Pena que não teve ali uns vídeos. Pastor José estava ali tentando catar os vídeos que ele fez para passar, mas nós queremos entregar para você, simbolicamente, essas flores e dizer que esses frutos foi a dedicação realmente de amor e de unção que vocês carregam. Vocês foram realmente escolhidas por Deus para carregar esse ministério, para levar esse ministério adiante, na presença do Senhor, e muitas e muitas e muitas crianças serão salvas, em nome de Jesus, através do MB Kids. Amém? Quem concorda? Dê um glória a Deus, um aleluia. Cartãozinho. Muito obrigada, sua vida. Deus abençoe. Mais algum aviso? Vamos cantar o quê? Vai ser uma música. Então tá, vamos ficar de pé, que eu acho que vai ter um louvor. Eu estou aqui quebrando o script, não sabia o que ia acontecer. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Amém. Vocês podem levantar suas Pastor mãos José, pode estar subindo. para adorar o Senhor. Eu não te troco por nada. Oh, eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor? Amém! Glória a Deus! Que bênção! Pode sentar, meus irmãos. A paz, um bom dia a essa igreja avivada. Glória a Deus! A gente fica declarando que a embaixada não para, e aí se acaba sendo uma palavra profética, porque não para mesmo, né? Eu fiquei realmente impactado com esse encontro de crianças. Pena que nós não tínhamos o vídeo, mas vamos fazer um vídeo, largar nas redes sociais para vocês acompanharem. Gente, como essas crianças receberam da parte de Deus, foram tão cheias. Ali eu saí à noite, estavam tem uma fogueira à noite que eles fazem, um tempo profético, aproveitam e fazem como é que é os s'mores ali, o marshmallow no fogo, né? É uma mistura de eles estarem fazendo algo diferente, ao mesmo tempo tendo grandes experiências com Deus. E a minha oração no começo foi essa, né? Eu acredito que até mesmo esta orquídea ou esta planta que a pastora Gisele recebeu é
profética. Eu estava lá agora, olhando lá de baixo, enquanto você recebia, porque neste dia, nesse final de semana, vocês plantaram algo na vida dessas crianças, que nunca mais a vida delas vai ser a mesma. Nunca mais. A experiência com Deus é algo que Deus planta em nós, e nunca mais a nossa vida é a mesma. Por isso a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, planta algo poderoso nele, que sendo mais tarde, não se desviará deste caminho. Pode ser que a vida empurre para a esquerda, os ventos empurrem para a direita, mas vai ter algo plantado na alma deles, que é a experiência que eles tiveram com Deus. Amém, gente? Pessoal, olha só, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis. Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra com vocês. Hoje é o primeiro domingo deste mês de novembro. E eu tenho uma palavra para esse mês de novembro. Sempre o mês de novembro, tanto no ministério como na minha vida pessoal, foi um mês marcado por provisão divina. Provisão divina. E eu quero liberar essa palavra sobre a Embaixada Church e sobre a sua casa. Eu não sei se você está precisando ou não, não importa, mas se você crê, novembro será um mês de provisão divina nas suas finanças, na sua casa, na sua necessidade, seja ela uma provisão de saúde, seja uma provisão de recursos financeiros, seja uma provisão jurídica, seja em qualquer área. Eu quero profetizar que neste mês, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, se manifestará sobre a Embaixada Church e as famílias que aqui estão. Amém? Glória a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 24, fala de um acontecimento militar, mas antes dele ser militar, ele é um acontecimento espiritual. Nós vamos ler, fala de uma ação militar, mas que desvenda os nossos olhos espirituais para entender que esta ação militar, ela é uma ação, antes de tudo, espiritual, e que muitas vezes é a estratégia que o diabo, o nosso adversário, usa nas nossas vidas, numa igreja, em um ministério, em um casamento, em uma empresa, de um servo ou de uma serva de Deus. Então, é muito importante, para que a gente ganhe uma guerra, a gente conhecer a estratégia que o inimigo usa para nos destruir. Quando nós conhecemos as estratégias que o inimigo usa, é mais fácil da gente tomar providências para neutralizar essas estratégias e vencer aquele combate. Amém, gente? Então vamos ler rapidamente aqui, capítulo 6, versículo 24. Eu quero que você leia junto comigo, acompanhe aí, eu vou estar lendo, e vai vendo a questão militar, mas ao mesmo tempo eu sei que o Espírito Santo já vai te trazendo a revelação de algo que talvez esteja acontecendo exatamente neste momento na sua casa ou na sua vida. Diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou, diga sitiou, a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco
de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-nos, rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou o rei: o que tens? E respondeu ela: esta mulher me disse, me dá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu, outro dia, dai-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia por debaixo das suas vestes pano de saco. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que me bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado na sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: vede que o filho do homicida mandou tirar-me a minha cabeça. Olhe quando vir o mensageiro, e fechai-lhe a porta, e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele um ruído dos pés do seu senhor? Falando ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, diga amanhã, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á aqui um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disto não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que nós vamos morrer sentados aqui? Se dissermos, entramos na cidade, tem fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e vamos ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer e se dirigiram ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, de cavalos, um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, e vieram contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos, entraram, comeram, beberam, tomaram dali ouro, prata, vestes, e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também comeram, tomaram algumas coisas e se esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem, este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Vamos esperar até amanhã, e vamos ter tidos como culpados. Vamos agora e anunciamos a casa do rei. E vieram e bradaram nas portas da cidade, lhe anunciaram. Fomos ao arraial dos sírios, e não havia ninguém. Até aí. O texto termina com o rei duvidando: como assim? Como que tem comida? Como que não tem ninguém? Mas não conseguiu, diante daquela notícia, ele não conseguiu reter a multidão com fome. E quando a multidão da cidade viu que havia uma esperança, abriram os portões e saíram correndo aonde estava o arraial dos inimigos, e realmente estava vazio. E toda a provisão, para quem sabe mais 6 meses de sítio, de acampamento, comida, ouro, prata, cavalos, animais, estava lá,
disponível. E aquilo foi tão abrupto, que eles abriram de uma maneira tão forte os portões da cidade para sair atrás dessa provisão, que o capitão, que duvidou, e você lembra do texto, dizendo, é impossível, nem que Deus abra a janela do céu, isso não pode acontecer, se descuidou e ficou atrás da porta, e morreu esmagado. Ele viu a provisão, mas dela não pôde desfrutar. O que eu queria compartilhar com você, e vou tentar ser o mais objetivo possível, é essa mudança, essa virada de uma situação extremamente difícil, diante talvez de qualquer economista ou estrategista, poderia ter alguma esperança, mas demoraria muito tempo para a realidade mudar, ser mudada de um dia para o outro. Eu conheço um Deus e sirvo um Deus que muda a nossa vida, muda a história da nossa vida, e muitas vezes Ele muda de uma maneira processual. Mas eu também tenho experiências de viradas que Deus deu na minha vida, que foi de uma noite para outra, de um momento para outro, de uma situação para outra. Eu tenho experiências assim na área financeira, eu tenho experiências assim na área de saúde. Preciso citar, né? Hoje é um dia de aniversário de uma grande vitória que nós tivemos na nossa casa. Hoje, a pastora Adriane faz 5 anos que ela recebeu a notícia da cura do câncer. 5 anos. Glória a Deus. Que ela fez a cirurgia para tirar o rim. Mas no final dessa, e por que eu estou citando isso? Não só porque me alegro e temos que comemorar, mas no final desse processo, eu lembro que a médica, de uma maneira, seguindo os padrões da medicina, e ela não estava errada, ela liberou uma sentença e disse assim, Adriane, você vai ter que tomar estas infusões de medicamentos para o resto da sua vida. Não está mais, não aparece mais nos exames, mas você vai ter que fazer essa terapia de estar tomando esses medicamentos e vindo uma vez por mês aqui, e botando na veia para o resto da sua vida. E aquilo foi uma condenação, ao mesmo tempo da alegria de saber que não havia mais vestígios de células cancerígenas, ao mesmo tempo ela teria que tomar aquela imunoterapia para o resto da sua vida. Agora, mesmo aqueles medicamentos traziam muitos efeitos colaterais. E eu lembro que Deus nos deu uma palavra de uma cura instantânea. E quando a Adriane falou com a médica sobre a possibilidade de não precisar tomar, a médica foi muito dura com ela, e ela saiu até chorando de lá. Quando chegou em casa, comentando comigo, foi um momento que eu não pude estar com ela, um dos poucos momentos, e ela disse, amor, eu vou ter que tomar isso para o resto da vida. Eu falei, amor, a médica sabe, mas Deus sabe mais. E nós oramos e dissemos, Senhor, nós não vamos contra a medicina, mas Senhor, tem que sair da boca dela, que a Adriane não precisa mais. E nós jejuamos, e nós oramos. E ela teria ali uma outra consulta com a médica, alguns dias depois. E eu lembro que nós fizemos essa oração, Deus, se sair da boca dela, a gente vai entender, e tomamos posse daquilo. Não foi muitos dias depois, talvez acho que foi uma semana, alguma coisa assim. Nós fomos lá, e no meio da consulta, eu disse, doutora, eu sei que a senhora já deu uma orientação para a Adriane sobre
o procedimento agora de acompanhamento, né, de vigilância, dessa enfermidade voltar ou não. E a senhora disse que ela vai ter que tomar esse medicamento agora, sempre, e para o resto da vida. Mas não tem um outro protocolo? Poderia ter um outro protocolo que a gente ficasse só acompanhando com os exames de imagem? E caso acontecesse algo, ela tomar, aquela médica que foi muito dura, olhou para nós e disse, sim. Como? Sim, nós podemos ir por esse caminho, vamos só acompanhando e ela não precisa tomar. E estamos acompanhando os últimos 3, 4 anos, e graças a Deus, ela foi completamente curada. Completamente curada e sarada. Sem precisar tomar mais nenhum medicamento no corpo, nenhuma química. O que eu estou dizendo para você, um Deus que muda sentenças, muda realidades, muitas vezes progressivas, de uma maneira progressiva, porque Deus também trabalha assim, mas também muitas vezes de uma maneira de um dia para o outro, naquela hora, naquele momento. E é o que ele fez aqui em Samaria. Amanhã, a esta hora, a realidade impossível será mudada. Foi o que o profeta disse. Agora, por que eu estou trazendo esse texto que talvez você já conhece? Porque nós temos que ter um entendimento como que o diabo trabalha. E às vezes, se a gente não percebe que é o diabo que está trabalhando, nós começamos a pensar como o rei pensou. Primeira coisa, diz que o exército da Síria se prepara e vem contra a cidade de Samaria. Mas o exército da Síria, ele não chega e invade a cidade. Ele faz e usa uma estratégia muito usada naquela época, e usada até hoje, militar, chamado sitiar uma cidade. E o que é sitiar uma cidade? Não entra, mas fica de longe. Cerca a cidade e não deixa ninguém entrar e ninguém sair. E a primeira conceito de sitiar uma cidade é cortar o suprimento da cidade. Então eles vão lá onde tem as fontes de água que alimentam a cidade e entopem as fontes de água. Eles não deixam chegar comida nenhum mercador ou que tinha lá fora, ou as próprias terras onde eles plantavam, ninguém podia sair da cidade, pegar comida ou receber comida. Então a primeira coisa que faz é cortar o suprimento de água e suprimento de comida. E com isso vem algo chamado isolamento. Aquela cidade fica isolada das notícias, isolada de se comunicar com alguém, isolada de se fazer uma aliança, quem sabe, com outro povo ou um outro exército. Então são características de uma cidade sitiada. Ela tem essas fontes de recursos naturais cortados. E nós vamos fazer uma analogia. Quando se fala cortou a água, cortou o suprimento espiritual. Porque a água é representada como a palavra de Deus. Quando se corta o alimento, a analogia é cortou a provisão financeira para aquela casa ou aquela família. E quando se corta a comunicação da cidade, é o isolamento da pessoa à igreja, ao GR, ao Embi Home, a algum lugar onde ela se relacionava, onde ela se encorajava, onde ela tinha pessoas que iam orar por ela. Então nós vamos ver que muitas vezes a gente não percebe, mas o diabo usa exatamente essa estratégia. Ele nos cerca, ele não nos atinge, ele não vem e nos ameaça diretamente, ele não vem e nos agride diretamente, ele simplesmente nos cerca. Ele nos cerca cortando a fome de buscar a palavra de Deus, ele nos cerca da nossa vida financeira, começa a escassez financeira na família, os negócios não começam a ir bem, as coisas começam a dar errada, e daqui a um pouco também nos cerca na comunicação, e a gente já não tem vontade de ir na igreja, a gente não vai mais no Embi Home, a gente já não tem mais comunicação, aí vem o isolamento e a pessoa fica isolada. Para que esta estratégia feita? Para enfraquecer a cidade. E ela gera algumas consequências. Quais consequências? A primeira consequência que ela gera é estupidez. Diga estupidez. Quando a pessoa
está longe de Deus, longe da palavra, ela toma decisões estúpidas. Quando ela está longe de Deus, longe da palavra, ela está passando por um cerco que ela não percebe de onde vem o cerco. Talvez um problema financeiro. Algumas pesquisas dizem que a crise financeira é um dos atributos mais representativos na separação de casais. Vou largar dessa mulher, vou largar do marido. São as decisões estúpidas que vêm. Alguns começam a buscar uma saída no alcoolismo. Outros arrumam uma amante ou um amante. Outros fazem coisas que, em sã consciência, no normal não fariam. Tomam decisões estúpidas. Pensam em tirar a sua vida. Pensam em se matar. Vários pensamentos estúpidos começam a vir na nossa mente quando nós estamos debaixo de um cerco e nós não percebemos que esse cerco é espiritual. Estão entendendo o que eu estou falando? Quer ver na Bíblia uma decisão estúpida? Entra na nossa cabeça que duas mães, por mais fome que estejam, por mais fome que elas estão passando, fazem esse tipo de combinado. Olha, vou fazer o seguinte, eu tenho meu filho aqui. A gente mata ele, cozinha ele e come ele. Quando acabar a carne do meu filho, nós vamos fazer um combinado, nós vamos matar o teu. Cabe na nossa cabeça esse tipo de decisão? Mostra a estupidez que o ser humano consegue chegar quando ele está cercado, quando ele está desesperado. Então, outra consequência de um cerco, acusações. O ser humano, quando está cercado, ele vai ter que buscar alguém para justificar o seu problema. É o Trump. Não, se não fosse o Trump. Não, é o pastor. Não, é a minha sogra. Coitada da sogra. Não, esse meu marido, que é um banana. Essa mulher que não me ajuda em nada, só reclama. Esse emprego meu, é o meu patrão. É Deus que não quer me abençoar. Nós temos a tendência de buscar um culpado pela situação. E a gente culpa tudo e todos e não culpa o verdadeiro culpado, que é aquele que está sitiando a nossa vida. É onde a gente acha que o problema é o casamento e aí desfaz o casamento. A gente acha que o problema é o país, a gente sai do país. A gente acha que o problema é a empresa e a gente vai para outra empresa e toma decisões precipitadas. Porque a gente não está vendo o verdadeiro. Então aqui está dizendo, quando o rei toma aquele choque de ter que decidir sobre aquelas duas mulheres, ele rasga as suas vestes, por baixo ele está com vestes de pano de saco, e por cima ele estava com vestes reais, e isso nos mostra outra coisa. Tem gente que está, na verdade, vivendo uma vida de pano de saco, mas está vestindo vestes reais e vivendo uma máscara. E era o que estava acontecendo, o rei estava andando como se nada tivesse acontecendo. Como se não tivesse fome, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma, como se ele não tivesse que tomar nenhuma decisão. Mas quando ele é chocado com uma verdadeira realidade, ele mostra e todo mundo vê a pobreza. Não adianta ter cara de crente, jeito de crente, falar como crente. Quando vem o problema, a gente vai saber o quanto você tem fé e crê em Deus ou não crê em Deus. Tem gente que vive uma mentira nas redes sociais. E a gente acha que está tudo bem, mas aquilo é só a roupa de rei, por dentro é pano de saco. Eu não tenho nada contra casais se beijar e se abraçar. Eu acho que vocês devem fazer isso o máximo possível. Mas preste atenção, quando começa a postar demais, que está beijando e abraçando, 3 meses depois, a gente sabe o resultado. Porque aquilo que é não precisa ficar mostrando. Não é? Quando as pessoas começam a mostrar demais, é porque elas estão escondendo algo que está por trás. Então, a consequência é acusação.
E uma outra consequência é a incredulidade. Por que a acusação? Porque o rei que estava ali toma aquele choque e diz assim: ah, eu sei qual é o problema. Ah, é Eliseu, é o profeta, é a boca de Deus, é o homem de Deus. Ah, mas eu vou arrancar a cabeça dele. Se amanhã a cabeça dele tivesse no pescoço, eu não me chamo fulano de tal. É o que ele fala ali. O problema não era os sírios. O problema não era o exército que estava lá. O problema era Eliseu, que estava na casa dele, sem fazer nada. Olha como a gente começa a culpar pessoas que não têm nada a ver com a coisa. Mas aí veio o quê? A incredulidade. Porque alguém diz assim: pode acontecer. Se você buscar, se você quebrar esse cerco, se você entender o que está acontecendo no mundo espiritual, se você se posicionar, vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança, porque Deus é Deus, Ele existe ainda, e Ele é poderoso para fazer, Ele já fez e pode fazer de novo. Amém? Mas quando nós estamos debaixo do cerco e não identificamos, nós dizemos assim: impossível. Foi o que o capitão disse. Como? Ter uma mudança dessa no outro dia, mas nem que a janela dos céus fosse aberta, isso não poderia acontecer. Impossível. A gente vai ficando incrédulo, a gente ainda se diz crente, mas não crê que Deus pode fazer na nossa vida. A gente crê que Deus pode fazer na vida de todo mundo, menos na nossa. E isso aí é uma doençazinha que a gente tem que prestar atenção. Eu lembro do profeta Zacarias, era profeta, profetizava, mas ele não tinha filho. Ele e a esposa dele, Isabel, não tinham filhos, mas ele profetizava para todo mundo, ele cria para todo mundo, ele liberava a palavra profética para todo mundo. Mas quando chegou na hora dele, que o anjo chegou e disse: Zacarias, a sua esposa terá um filho, ele duvidou. E está cheio de pastor aqui, né? Eu me boto na classe. Líderes que está disposto para orar contra todo mundo e crer no milagre de todo mundo, mas quando é para viver o seu milagre, ai, quando tem que ter fé para você, o buraco é mais embaixo. Aí Zacarias duvidou, e o anjo disse: tudo bem que você está duvidando, mas eu não vou deixar você atrapalhar, vai ficar mudo até o dia que essa criança nascer. Você não vai falar besteira para não atrapalhar o milagre. Então, a incredulidade, ela é produzida por causa de cercos espirituais. E eu agora encerro essa palavra falando a respeito de todo cerco pode e precisa ser quebrado. Por que o cerco? O cerco é para enfraquecer as pessoas, para deixar as pessoas famintas, enlouquecidas, tomar decisões estúpidas. E aqui vai um ensinamento agora: nunca tome uma decisão permanente durante um momento transitório. Nunca tome uma decisão permanente na flor de uma emoção. Ai, meu Deus do céu, nós temos que fazer um encontro raízes aqui, meu amor. Falar sobre pactos internos. Como as pessoas fazem pactos internos em decisões, em momentos difíceis. Nunca mais serei feliz. Pacto interno. Nunca mais vou confiar em homem nenhum. Nunca mais eu vou mexer com isso. Nunca. Já viram esses nunca mais da vida? Eu vou sumir. Aí some, não sabe por quê? Prefiro morrer. Já ouviu alguém falar isso? Prefiro morrer. Pactos internos. E a gente não sabe, a gente acha que é expressão, mas está cheio de demônio. Assim seja. O que dois ligar na terra vai ser ligado. Ele concorda contigo e vai trabalhar para que essa palavra se cumpra. Tem coisas fortes, gente. Mas o que acontece? Esse mês é o mês de fartura. Eu fiz um cálculo aqui. Eu não, né? Essa parte eu confesso que foi o GPT. Eu disse para ele:
Faça um cálculo da cabeça do jumento, do esterco do pombo, nos dias de hoje, para a gente entender melhor o que era o significado da mudança financeira. Aí ele me disse o seguinte, que um pão, se fosse hoje, era como se um pão custasse hoje, no momento do cerco, $800. Alguém está disposto de pagar por um pão $800? Mas no outro dia, houve uma hiperliquidação em Samaria. E aquele pão que custava $800, agora estava custando 50 centes de dólar. Você está disposto a comprar um pão por 50 centes? Nem aqui a gente não acha mais, né? Meio dólar. Quem é da época que tinha um sanduíche e uma coca por $1? Quem já estava na América nessa época? Um hambúrguer, um Checkers da vida, não? Um Mac alguma coisa? Fica em pé, então. O Costco não tinha uma pizza e um refrigerante lá por... Época boa aquela para os gordinhos, né? Meu Deus. As crianças vibravam. Eu lembro que eu vim passear na América. Vou contar aqui umas podres. Aí me levaram no Costco, né? Acho que $1,20, uma fatia de pizza. $1, e mais o refrigerante. A gente, brasileiro, não estava acostumado àquele negócio de refrigerante. Gente, eu passei a maior vergonha da minha vida. Porque peguei lá a pizza, botei, eu vou confessar meus podres. Aí peguei e comecei ali a encher o copo de refrigerante. Aí deixava a espuminha baixar. Quando derramava na mão, aí estava no jeito. E é o maior copo, né? Aí de repente veio uma mulher, uma americana, bota metade do copo. E saiu. Eu fiquei olhando para ela e disse, não, só vou tomar isso. Brasileiros, né? Meu Deus. Eu vou encher, se puder, eu dou algumas goladas aqui ainda para dentro. Isso é a fartura. Às vezes a gente vive tanto tempo de escassez que quando você vê fartura, você fica encantado. E foi o que aconteceu. Houve uma quebra não só econômica, mas teve que haver uma quebra de mudança de paradigma mental. No outro dia, o pão que era $800 e não tinha para comprar, estava 50 centes de dólar. Porque era tanta comida que tinha no arraial lá, e se eles não vendessem, ia perder. Que eles começaram a vender talvez assim, tal, e daqui a pouco, não, vai por 50. Sabe, final de feira, leva. Quem crê que Deus pode fazer isso nas nossas vidas? Quem está vivendo um cerco? Pastor, talvez não seja um cerco financeiro, mas é um cerco na saúde, é um cerco emocional, é um cerco que está trazendo depressão e fica colocando coisa na minha mente, é um cerco psicológico, é um cerco, muitas vezes, no relacionamento, para destruir o casamento, de sequidão, de falta de carinho, de falta de intimidade. Tem casados que, olha, tem semanas e meses que não se encontram em um momento mais íntimo. Ei, se isso está acontecendo, é um cerco. Preste atenção, está havendo um cerco de escassez entre um homem e uma mulher. São vários tipos de cerco, mas eu quero que você entenda algo. É possível quebrar esse cerco. Deus nos deu poder para quebrar esse cerco. Existe uma palavra sobre a nossa vida, que nós comeremos o melhor dessa terra, que nós vamos estar por cabeça e não por cauda. Existe uma promessa, e essa promessa, ela vai se cumprir. Ah, pastor, e o que eu faço? Quando você descobre que é um cerco, você se posiciona, você jejua, você ora, você acorda de madrugada e você diz, Senhor, todo cerco vai ser quebrado. Ah, pai, eu vou voltar e estar na igreja.
igreja, ouvir a palavra. Eu vou pedir para as pessoas orar por mim. Eu vou orar, eu vou jejuar, até que este cerco se quebre, no poder do nome de Jesus. E eu quero profetizar que todo cerco que você está vivendo será quebrado nesse mês de novembro. E amanhã, ainda este mês, haverá fartura como você nunca imaginou que poderia haver. No poder do nome de Jesus, eu profetizo sobre a Embaixada Church um tempo de fartura, um tempo de sobrepujar, um tempo de ter mais do que o suficiente em todas as áreas, em nome de Jesus, em todas as áreas, em todas as áreas. Levante suas mãos aos céus, diga: Senhor, adora Ele, enquanto nós estamos adorando, levante suas mãos aos céus, começa a adorar a Ele com esse cântico. Eu creio em Ti. Por um minuto, adore Ele. Deixa vir a provisão de Deus sobre você. Deixa vir a provisão de Deus sobre você. Deixa vir a provisão de Deus sobre você. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Chama, vascucha na bala, vascucha na balaia cheia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome Aleluia! é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Prover de novo, Deus. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia! Não vivo do que vejo, vivo do que Oh, glória a creio. Deus. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia! Pai, nós te damos graças. Chacoalhe a nossa vida através dessa palavra. Nos dá direção como devemos nos posicionar. E nós tomamos posse da palavra. A palavra do profeta lançado nesse altar. Que esse mês de novembro será um mês de provisão sobrenatural. Todo cerco será quebrado. Todo cerco será quebrado. E a provisão do Senhor chegará a cada um de nós e a esse ministério, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Eu acho que não há momento melhor para que a gente possa, debaixo desta unção, separar nossa oferta, separar o dízimo que nós vamos entregar e consagrarmos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. A semente lançada na terra, ela tem o poder de produzir uma tremenda colheita. A fidelidade dos nossos dízimos testemunham a respeito do que Deus fará nas nossas finanças. E eu quero que você, se você precisar sentar, sente, mas separe a sua oferta, separe os seus dízimos. Pode deixar as luzes do jeito que estão. Separe a sua oferta e o seu dízimo. Se você vai fazer pelo Zelle, está aí na tela, pode fazer agora. Se você vai colocar no envelope, aqui na frente os diáconos já estão vendo. Se você vai fazer nas máquinas de cartão, nós temos elas aqui na frente também. Eu vou orar e você vai separar a sua oferta, separar os seus dízimos, e nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que 3 pastores ficassem aqui à frente. 3 pastores. Vem cá, pastor Wagner. Vem cá, pastor Rubim. 3 pastores ficassem aqui na frente. Tem mais um pastor aqui? Pastor Felipe está ali. Deixa ele tá fazendo a sua oferta agora.